Bom dia, igreja. É muito bom estarmos aqui, né, para cultuarmos e louvarmos, louvarmos a Deus, amém? Vamos começar lendo Salmos 89, versículo 1, todos juntos, em uma só voz. Vamos lá? Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca proclamarei todas as gerações a tua fidelidade. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor agora. Muita alegria. Aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Queridos, vamos orar ao Senhor. Nosso Pai amado, nosso Deus bendito, somos muito gratos a Ti
pela oportunidade que nos dás esta manhã de prestar culto ao Senhor. Aqueles entre nós que podem fazer isso na companhia da sua família, na companhia dos seus irmãos e irmãs, são especialmente bem-aventurados. Mas todos nós, indistintamente, somos agraciados pelo Senhor por nessa manhã prestarmos um culto do qual só o Senhor é merecedor. Que tu te agrades deste culto, que ele seja a expressão sincera de uma vida rendida aos teus pés. Que tu derrames sobre nós a tua bênção, a tua paz, que a tua palavra fale ao nosso coração e oriente os nossos passos. Nós suplicamos assim, Deus querido, em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. É uma alegria, queridos irmãos e irmãs, vê-los esta manhã na casa do Senhor. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que hoje teremos 2 cultos à noite. Um às 18 horas e outro às 20 horas. Então, o nosso horário mudou um pouquinho. O culto da noite, que era às 19h30, agora tem 2 horários, 18 horas e 20 horas. Os 2 cultos são iguais, são as mesmas músicas, é o mesmo sermão, então você não precisa participar dos 2 cultos, escolha um ou outro. Lembrando que apenas o culto das 20 horas será transmitido pela internet. Está bem? Fizemos isso porque estamos com vários assentos imobilizados por questões de normas públicas e alguns irmãos estavam sem encontrar lugar no culto de domingo à noite, mesmo com todo o cuidado de inscrição e de rodízio. Então, estamos iniciando hoje os 2 cultos. Quando você fizer a sua inscrição, você vai escolher lá qual culto você vai participar, se o culto da manhã, se o culto da noite, e sendo o culto da noite, qual dos 2 horários, se o das 18 horas ou se o das 20 horas. Queremos também lembrar a igreja que nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, será realizado o nosso retiro de casais. O retiro de casais esse ano é online. A gente vai se reunir através do aplicativo Zoom. E então, no sábado, no domingo e na segunda-feira, sempre às 20h30, realizaremos o nosso retiro. Será ao vivo, será interativo, será uma bênção. O orador será o pastor Estevam Fernandes, da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, na Paraíba. A parte musical estará a cargo do músico Josimar Bianchi, de Anápolis, Goiás. E assim, cada um lá da sua casa, cada casalzinho lá em frente à sua tela, fará a participação. É necessário uma inscrição prévia, as vagas são limitadas, o retiro é gratuito, você não paga nada, mas precisa se inscrever e as vagas são limitadas. Então, faça isso o mais rápido que você puder. Dia 15 de outubro foi comemorado o Dia do Professor. E nós gostaríamos de homenagear todos os professores do nosso Brasil e do mundo, aqueles que estão acompanhando esse culto, os professores que estão presentes e os professores da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos fazer essa singela homenagem através de um vídeo que foi preparado para parabenizar você, professor, professora. Vamos assistir?
Vamos dar uma salva de palmas aos professores. Temos muito carinho por esse profissional. Essa semana eu li um texto que dizia que o professor é o único profissional que forma todos os outros profissionais. Existem muitas profissões no mundo, mas para exercê-las, você vai precisar de um professor. Então, o professor é o profissional indispensável. E é sempre bom lembrar que o Filho de Deus, enquanto caminhou aqui na terra, foi chamado de mestre. Deus abençoe os queridos professores e professoras e este ministério tão especial. Igreja, nós vamos agora dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, enquanto cantamos o hino em fervente oração. Eu quero lembrar aos irmãos que os dízimos e as ofertas estão sendo depositados na conta corrente da igreja ou pelo PicPay. As informações estão aparecendo aí na sua tela. Talvez você queira fotografá-la, fazer um print. Quero lembrar também que você que entrega o seu dízimo pode mandar o comprovante para a igreja através de uma foto no WhatsApp, por e-mail, ou pode trazer e entregar diretamente na secretaria da igreja. Quero lembrar também que ainda estamos ofertando para missões nacionais. A oferta para missões nacionais é feita em uma conta poupança específica para isso. Quando você deposita nessa conta poupança, automaticamente o valor é direcionado para a obra missionária no Brasil. E dessa forma, continuamos contribuindo para o sustento da casa de Deus, para a expansão do reino de Deus. Amados, vamos ler a palavra do Senhor e em seguida nós vamos cantar. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, vamos recitar juntos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus enquanto dedicamos as ofertas e os dízimos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo o coração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que
que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares faltar. Amém. Que linda mensagem, que grande verdade. Vamos orar dedicando ao Senhor as ofertas e os dízimos. Vamos orar pedindo também pela vida dos enfermos. Os últimos dias têm sido dias de boas notícias. A irmã Eliane Félix já voltou para casa, está continuando o seu tratamento em casa. Também temos a alegria de ver hoje aqui o nosso irmão Edmilton, que passou recentemente por uma cirurgia. E a boa notícia com relação ao irmão Saulo Lopes é que ele não está mais entubado e tem se recuperado a cada dia. Então, graças a Deus, as notícias têm sido boas. E isso é motivo para nós agradecermos e continuarmos em oração. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Nosso Pai querido, nosso Deus amado, que toda a nossa vida seja colocada sobre o altar. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, Senhor, mas não apenas isso. Toda a nossa vida como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Pai, nós Te suplicamos também que abençoes os enfermos, aqueles irmãos que estão com Covid, vários membros aqui da igreja, Senhor, estão com o vírus, mas estão em tratamento em casa e estão passando bem, e nós Te pedimos que continue assim, que não haja complicação. Louvamos ao Senhor pela melhora dos nossos irmãos, por aqueles que já estão em casa. Nos lembramos do irmão Saulo, que continua hospitalizado. Temos também alguns irmãos acamados, como o irmão Elton Thompson, o pastor Orivaldo Pimentel Lopes, alguns irmãos que estão em tratamento de quimioterapia, como a irmã Eliane Félix, a irmã Cláudia Escarton, o nosso irmão Israel de Souza. Lembra-te também, ó Pai, da irmã Eni, do irmão José Pereira, seja com a vida do pastor Washington. Senhor, que sobre todos eles pouse a Tua mão bondosa e Tu os coloques em pé, para a honra e glória do nome de Jesus. E que não apenas a igreja, mas todo o mundo, todo esse planeta tão adoecido, receba das Tuas mãos uma bênção de cura, uma bênção de restauração. Nós oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Queridos, nesse instante, vamos celebrar a ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Se algum irmão não recebeu os elementos, pode sinalizar. E se algum irmão precisar da ajuda do álcool, pode sinalizar também e vai chegar até você. Cristo instituiu a ceia na véspera da sua crucificação.
Ele estava à mesa com os apóstolos, celebrando uma refeição que remetia a uma experiência do povo judeu, à libertação de Israel do Egito, à saída dos hebreus do cativeiro. E enquanto celebravam aquela refeição, que era uma refeição simbólica, de grande significado para o povo de Israel, Cristo instituiu uma nova refeição, uma nova cerimônia, que seria significativa para todo o povo de Deus em todos os tempos. Celebrando não apenas a libertação de uma nação do cativeiro físico, mas a libertação de homens e mulheres de todas as nações do cativeiro espiritual, do cativeiro do pecado. Para isso, um preço teria que ser pago, e o preço era a vida do próprio Jesus. Então ele pegou duas coisas que estariam disponíveis à mesa de qualquer família, o pão e o cálice, e os transformou em símbolos do seu corpo e do seu sangue. E ele disse: comam esse pão lembrando do meu corpo, bebam desse cálice lembrando do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem o pão, toda vez que vocês beberem o cálice, vocês estarão anunciando a minha morte até que eu volte. E esta ordenança dada por Jesus tem sido observada pela igreja já há 2000 anos. No dia de hoje, milhões de pessoas farão isso, espalhadas por todo o planeta. Algumas pessoas farão isso escondidas, porque nos países onde moram, o cristianismo é proibido, é a igreja perseguida. E quando celebramos a ceia, sempre devemos lembrar desses nossos irmãos e irmãs. Pedir a Deus que os ajude na sua luta, mas pedir a Deus também que conceda a nós a fidelidade e a coragem que eles têm observado no seu compromisso de andar com o Senhor. Diz a palavra do Senhor: porque eu vos entreguei o que também recebi, que na noite em que foi traído o Senhor Jesus tomou do pão e disse: comei dele todos, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus e do seu corpo cravado à cruz pelos nossos pecados, comamos do pão. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou do cálice e disse: bebei dele todos. Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue, que é derramado para resgate de muitos. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus e do seu sangue derramado no madeiro para a nossa redenção, bebamos do cálice. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado. Isso é algo que nós não podemos esquecer jamais. O alto preço que foi pago pelo perdão dos nossos pecados. E se os nossos nomes estão escritos no livro da vida do céu, foi porque o Senhor subiu àquela cruz. E o que manteve o Senhor pregado a ela, não foram os cravos, foi o seu amor por cada um de nós.
ajuda-nos a agradecer esse gesto de amor, não com palavras, mas com a vida, vivendo de uma maneira que honre o teu sacrifício. É a súplica da tua igreja, e em teu nome nós a fazemos. Amém. Louvado seja o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Igreja, vamos abrir a Bíblia Sagrada em Oséias, capítulo 12, versículo 6. Livro do profeta Oséias, o capítulo é o de número 12, o verso é o verso 6, e nós queremos falar esta manhã, meus irmãos e irmãs, sobre o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça. Oséias, capítulo 12, versículo 6, diz assim o Senhor nosso Deus, na sua santa palavra: Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça, e em teu Deus espera sempre. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor aos nossos corações. O que Deus quer de mim? Essa é uma pergunta muito importante. Você já se fez essa pergunta? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Jesus e cegado por aquele brilho, atordoado por aquela voz, caiu ao chão e ouviu dos lábios do Salvador aquela declaração enfática: eu sou Jesus a quem tu persegues, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O apóstolo Paulo respondeu àquela experiência com uma pergunta. E a pergunta foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você já se fez essa pergunta? Irmãos, eu penso que essa é uma pergunta da maior importância. Porque, afinal de contas, se existe um Deus que nos criou, que nos sustenta, um Deus diante do qual nós haveremos de comparecer, um Deus ao qual nós haveremos de prestar contas, então é muito significativo que eu conheça qual é a vontade desse Deus para a minha vida. Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? E se nós fizermos essa pergunta, encontraremos na Bíblia a resposta. Uma resposta que talvez venha a nos surpreender, porque tanta gente se propõe a responder em nome de Deus, tantos líderes religiosos, tantos filósofos, tantos palpiteiros dizem: eu acho que o que Deus quer, não. Vamos deixar Deus falar, amém? Vamos deixar Deus responder: Senhor, o que queres de mim? Senhor, o que queres que eu faça? Em Oséias capítulo 12, versículo 6, encontramos uma resposta clara, cristalina. Deus nos diz com muita simplicidade, transparência, de um modo muito compreensível, o que Ele quer que nós façamos. E, meus irmãos, se nós não fizermos a vontade de Deus, não vai ser porque a gente não sabia que vontade era essa, vai ser por rebeldia. Vai ser por desobediência, porque o Senhor, de um modo muito claro, muito simples, nos diz na palavra dEle o que Ele quer que a gente faça. Amém? Vamos então ao texto. Oséias,
capítulo 12, versículo 6. O que Deus está dizendo aí na palavra dele que Ele quer que a gente faça? Primeira coisa, Deus quer que a gente se converta. O que Deus quer que você faça? Em primeiro lugar, Deus quer que você se converta. É o que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada. Tu, pois, converte-te a teu Deus. Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isso, você precisa fazer. É o primeiro passo, é o essencial, é onde tudo começa. Não adianta fazer mais nada se você não fizer isso. Você precisa se converter. E talvez você diga assim, pastor, então está tudo bem, porque eu já sou uma pessoa religiosa. Aliás, eu sou membro da igreja há muito tempo. Então, eu já sou uma pessoa religiosa. Meu querido, minha querida, quando o profeta Oséias escreveu essa profecia, quando o profeta Oséias entregou essa mensagem, entregou ao povo de Israel. Deus não estava falando com os pagãos. Deus não estava falando com as pessoas que adoravam falsos deuses, que iam após ídolos. Deus estava falando com o povo dele, com o povo de Israel. Poderíamos falar assim, o pessoal de igreja. Eles podiam ser israelitas. Eles podiam ter conhecimento da verdade. Eles poderiam ter herdado uma tradição religiosa dos seus pais. Mas muitos deles não eram convertidos. Há uma história interessante sobre um gato que entrou na igreja. O gato encontrou a porta aberta, entrou no santuário, era um gato bonitinho, fofinho, simpático, e as pessoas fizeram carinho no gato, e o gato disse, opa, acho que eu vou me dar bem por aqui. E já começaram a fazer um agrado com o gato, e davam comida para o gato, botavam leitinho do gato. O gato acabou virando o gato de estimação da igreja. Todo culto, o gato estava lá. Não perdia uma reunião de oração. Estava na reunião do grupo Mulheres Cristãs em Ação. Culto de domingo, culto de quarta-feira, lá estava o gato. E as crianças faziam festa e as pessoas tratavam bem o gatinho. E um dia o pastor estava pregando para a igreja e disse, meus irmãos, os irmãos já repararam esse gato que está aqui todo domingo na igreja? E os irmãos sorriram e disseram, já. E o pastor fez uma pergunta, meus irmãos, esse gato é crente? E aí os irmãos estranharam a pergunta e começaram a pensar, será que esse gato é crente? E o pastor disse, ele não perde um culto. Todo domingo, toda reunião, escola bíblica dominical, o gato está aqui. É verdade, pastor? É verdade. Mas esse gato é crente? E aí o pessoal começou a coçar a cabeça. E o pastor perguntou, esse gato teve uma experiência com Jesus Cristo? Esse gato procura perdoar os seus ofensores, assim como os seus pecados foram perdoados? Esse gato procura dar um bom testemunho da sua fé? Irmãos, esse gato lê a Bíblia? Esse gato ora? E o pessoal foi dizendo, não, não. E aí o pastor fez a aplicação dizendo, pois é, meus irmãos, não é o fato da gente estar na igreja todo domingo que faz da gente um crente. Isso é uma coisa terrível, a possibilidade de que nós possamos nos enganar. Jesus disse que no dia do juízo final, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas. E Cristo dirá a essas pessoas, eu não sei quem vocês são, apartem-se de mim. Então existe a possibilidade de sermos pessoas religiosas, mas não sermos pessoas convertidas. Então o que o Senhor está nos dizendo essa manhã é, examine-se a si mesmo. E veja se você realmente entregou a sua vida a Jesus. Quantas vezes, meus queridos, nós enxergamos problemas em Deus e no mundo, problemas no nosso casamento, problemas na nossa igreja, problemas na nossa política,
mas não temos olhos para enxergar o problema que está em nós, o problema que somos nós. E então, esta manhã, quando comemos do pão e bebemos do cálice, quando nós nos lembramos do que é ser um cristão, do que é ser um crente, nós somos confrontados com a palavra de Deus que diz que muitos dos que estão no meio do povo de Deus precisam se converter. E eu tenho dito aqui que ser evangélico, hoje no Brasil, é apenas um rótulo. Que nem todo evangélico é convertido, que nem todo evangélico é crente, que nem todo membro de igreja teve uma experiência salvadora com Cristo e se dispôs a andar nos seus caminhos. Então essa palavra é uma palavra muito séria. O que Deus quer que você faça? Deus quer que você se converta, porque Deus quer que você seja salvo. E ninguém vai entrar no céu sem ter se convertido. Esse é o ensino da palavra do Senhor. Verdade? Segunda coisa que nós aprendemos com este versículo é que Deus quer que nós sejamos bons e justos. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça. Como é que eu vou saber se eu sou convertido? Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Então, se eu tive uma experiência com Jesus, se eu realmente me converti, isso tem que se expressar de alguma forma em frutos. Eu tenho que ter mudado de alguma maneira. E que maneira é essa? Benevolência e justiça. O que significa benevolência? Bondade, gentileza, amor, misericórdia, compaixão, graça. Benevolência tem a ver com a maneira como você se relaciona com as pessoas. Então, se eu tive uma experiência com Cristo, eu preciso ser uma pessoa amorosa, amável, perdoadora. Afinal de contas, foi assim que Cristo me tratou. O cristão trata o próximo como foi tratado por Cristo. Se Cristo me perdoou, eu devo perdoar. Se Cristo tem compaixão de mim, eu devo ter compaixão do meu semelhante. Isso é benevolência, bondade, generosidade, pegar leve, dar um desconto. A palavra do Senhor nos fala que com a mesma medida com que nós medirmos, nós seremos medidos. E que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então isso é benevolência, é bondade, é você estender a mão ao invés de apontar o dedo. É você erguer o caído, é você interceder pelo necessitado, é você socorrer, ajudar o seu próximo, o seu semelhante. É você estar disposto a caminhar uma segunda milha e a perdoar 70 vezes 7, ou mais, se necessário for. Como é que eu sei se eu sou convertido? Eu tenho que ser uma pessoa boa com as outras pessoas. As minhas palavras, as minhas ações, dentro da minha casa, a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato os meus filhos, no meu local de trabalho, a maneira como eu trato os meus funcionários, os meus colegas, os meus superiores, no meio da rua, no trânsito, no futebol, onde eu estiver, preciso expressar a bondade de Deus, benevolência. E a outra coisa, justiça. Não é o que Deus está dizendo aqui? Olha, converte-te ao teu Deus e guarda a benevolência e a justiça. Benevolência tem a ver com a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Justiça tem a ver com a maneira como nos relacionamos com Deus. Tem gente que é bondosa, que é generosa, que é simpática, que é agradável, mas leva uma vida toda errada. Peca e peca com força, faz o que desagrada a Deus, pode até ter benevolência, mas não tem justiça.
Meus irmãos e irmãs, se Cristo deu por nós o seu corpo, se Cristo derramou por nós o seu sangue, precisamos viver de uma maneira que honre a Cristo, que agrade a Cristo, que dignifique a Cristo. A nossa vida precisa ser uma vida de bom testemunho. Ajude as pessoas a encontrarem o Cristo que você encontrou. Existe um povo de igreja que ao invés de ajudar, atrapalha. E os outros falam assim, se é para ser crente igual fulano, eu prefiro não ser crente. Quem aqui já ouviu essa expressão? Não é terrível isso? Não é trágico? Que ao invés de eu estar levando as pessoas até Jesus, eu as esteja afugentando? Porque os meus atos falam mais do que as minhas palavras, irmãos e irmãs. A esse respeito, há uma citação muito interessante de Charles Spurgeon, foi um pregador do século XIX, e ele disse que ele conheceu um pastor que pregava muito bem, mas vivia muito mal. Aquele pastor, para pregar, era um fenômeno, mas levava uma vida toda errada, tratava as pessoas mal, era um escândalo para o evangelho. E então, falando sobre aquele pregador, sobre aquele pastor, Spurgeon disse, pregava tão bem e vivia tão mal, que quando estava no púlpito, ninguém queria que saísse dele, e quando saía, ninguém queria que voltasse a ocupá-lo. Que trágico. Falava bem, mas vivia mal. Cantava bem, mas vivia mal. Ensinava bem, mas vivia mal. Que coisa trágica, meus irmãos e minhas irmãs, é que de uma mesma fonte possa jorrar água doce e água amarga, bênção e maldição. E aquele pastor era tão terrível que quando ele subia ao púlpito, ninguém queria que ele saísse. Quando ele saía, ninguém queria que ele voltasse. Nós precisamos viver uma vida de benevolência e de justiça. Você não precisa perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aqui você já sabe o que o Senhor quer que você faça. Ele quer que você se converta, Ele quer que você seja bom, e Ele quer que você seja justo. A última coisa que nós encontramos nesse versinho, Deus quer que você confie nele, que você espere nele. Não é assim que lemos? Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça, e em teu Deus espera sempre. Você já se converteu? Amém. Você já guardou a benevolência? Glória a Deus. Você já guardou a justiça? Aleluia. Então o que resta você fazer? Espera em Deus. Confia em Deus. Aguenta firme, que lá vem chumbo. O que Deus está nos dizendo aqui na palavra dele, meus irmãos, é que se nós fizermos tudo certo, se nós fizermos a vontade dele, virão adversidades. Às vezes isso pode confundir a mente de um cristão. Às vezes uma pessoa pode falar assim, eu aceitei Jesus, eu entreguei o meu coração para Jesus, eu consagrei a minha vida, eu comecei a orar, a ler a Bíblia, a frequentar os cultos, eu coloquei os meus pés no caminho do Senhor, e as coisas começaram a dar errado. Minha empresa faliu, meu chefe me mandou embora, minha namorada terminou comigo, não estou entendendo. E a pessoa fica confusa. Como pode? Eu coloquei os meus pés no caminho do Senhor, fiz a vontade de Deus, e ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioram. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. É assim mesmo. Não fique admirado. É assim mesmo. Porque a palavra do Senhor nos fala que todos aqueles que quiserem viver piamente em Jesus Cristo padecerão perseguições. Que no mundo nós teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo, Deus venceu o mundo, e que por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. O diabo não tem nada contra a sua vontade.
Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, o diabo nem liga, mas o diabo tem tudo contra a vontade de Deus. E se você fizer a vontade de Deus, se você fizer o que Deus quer que você faça, todos os demônios do inferno vão se assanhar, vão se alvoroçar e vão combater contra você. Mas você vai vencer, porque você segue a Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu ouvi a história de um homem que encontrou um amigo, os dois não se viam há muito tempo, e aquele homem disse assim: caramba, rapaz, você está muito bem, você está magro, e você está malhadão, e bem disposto, uma boa fisionomia, rapaz, você está bem. E aí o outro disse: é que eu tenho feito atividade física, exercício físico. Eu resolvi deixar o sedentarismo e comecei a praticar atividade física, agora eu estou bem, e eu me sinto ótimo, e eu acordo disposto, e eu tenho mais energia, e eu durmo bem, as dores que eu sentia eu não sinto mais, eu estou muito bem. Aí o amigo disse: me passa essa receita aí que eu também quero. Quais são os exercícios que você faz? Pega um papel aí, caneta, começou a anotar a rotina de exercícios. Olha, você faz isso, você faz isso, você faz isso. O sujeito chegou em casa e disse: eu vou fazer tudo igual, para ficar igual ao meu amigo. No final do dia, irmãos, ele estava pedindo para morrer. Doía desde o fio do cabelo até a planta do pé. Ele estava todo quebrado. Ele estava todo doído. E ele disse: não é possível, fiz alguma coisa errada, anotei errado, não é possível. Meu colega disse que ele tem disposição, que ele não sente dor, que ele dorme bem. Eu não estou conseguindo dormir porque dói tudo. E eu estou acordando mal pra caramba porque passei a noite em claro. Não pode estar certo. E aí ele telefonou para o colega: rapaz, eu estou sentindo muitas dores. E o colega disse o que para ele? É assim mesmo. É assim mesmo. O que está acontecendo de errado? Não tem nada de errado. É assim mesmo. No começo, é assim mesmo. Mas é só no começo. Porque você vai perseverar, você vai adquirir novos hábitos, os seus músculos vão se enrijecer, e daqui a pouco você vai estar voando. Mas no começo, é assim mesmo. Eu queria falar com muito carinho para você que está enfrentando adversidades, para você que está sofrendo perseguições, para você que fez um propósito de estar mais junto de Deus e parece que depois desse propósito tudo está dando errado. É assim mesmo. No começo, é assim mesmo. Deus vai provar a sua fé. O diabo vai te atacar. Os demônios vão tentar afastar você da vontade de Deus. No começo, é assim mesmo. Mas é só no começo. Persevere. O que Deus está dizendo aqui na palavra dele? No teu Deus? Vamos voltar? Oséias 12, 6. No teu Deus, espera sempre. Espera por quanto tempo, irmão? Sempre, espera sempre. Senhor, está doendo. Ele diz: espera. Senhor, está demorando. Ele diz: espera. Espera sempre, porque Deus é fiel. Ele não deixará de cumprir a sua promessa. Ele não deixará de colocar você em pé. Ele não deixará de restaurar a sua vida. Ele não deixará de abençoar você, se você quiser o que Ele quer que você faz, ainda que venham as adversidades e soprem os ventos contrários. Espere em Deus, confie em Deus. Amém, irmão? Você recebe, irmã? Aleluia, em nome de Jesus. O que Deus quer que a gente faça? Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a benevolência e a justiça, e em teu Deus espera sempre.
que Deus quer é que você entregue toda a sua vida nas mãos dele. O que Deus quer é que você se renda, que você se entregue, que você se consagre. O que Deus quer é que você deixe Deus ser Deus e que você seja um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque então Ele vai abençoar você e Ele vai usar você para abençoar muita gente. Creia nisso. O Senhor é fiel. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar ao nosso Deus? Vamos dizer a Ele: Senhor, eis-me aqui. Me coloco diante do Senhor, eu me quebranto, eu me apresento, eu me disponho. Senhor, não quero viver para mim mesmo, Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Não o meu plano, mas o teu plano. Não o meu projeto, mas o teu projeto. Senhor, eis-me aqui. O Senhor é tão bom, o Senhor é maravilhoso. Senhor, enche-me do teu Espírito. Senhor, me ajude a ser bênção, a trazer pessoas para Cristo. Senhor, olha para mim, me abençoa, me quebranta, me restaura, me usa, me corrige. Senhor, faz em mim o teu querer. Vamos cantar? Desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Tantos sonhos já não valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar em teus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar o teu amor. Como a chuva cai do céu, dando vida onde cair. Quero ser um mensageiro a te seguir. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Como a chuva cai do céu, Amém, Senhor. dando vida onde cair. Assim seja, Pai. Quero ser um mensageiro a te seguir. Ouve a nossa oração, Senhor. Há tantas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, converte-nos, perdoa-nos,
lava-nos, restaura-nos, enche-nos, usa-nos. Queremos fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querida igreja, queira se assentar. Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui de um jeito diferente que você entrou, uma nova pessoa, um novo propósito, um novo momento, um novo coração. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito você. Nos despedindo deste culto com a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam convosco e convosco permaneçam, hoje e para todos sempre. Amém.